Olá a todos, a todas e a todos. Depois de um intervalinho, voltamos agora com o Saco de Gatos, renovados para o ano de 2025, e a nossa primeira entrevista é com o Frederico Cabala, do livro As Voltas do Rei da Vela no Teatro Brasileiro Moderno. É um livro que saiu no finalzinho, olha, ele está aqui, no finalzinho do ano passado, com um assunto muito instigante e interessante, são as encenações do Rei da Vela e a relação do Oswald, do Zé Celso, enfim, eu volto daqui a pouquinho com o Frederico depois da nossa vinheta. Oi, Frederico, tudo bom? Olá, Joana, tudo bom? Tudo bem? Mando aqui uma saudação especial para você, para o pessoal da Alameda e para todo mundo que estiver assistindo. Estou aqui muito feliz com o livro em mãos, que É saiu há demais o livro. pouco. Obrigado, obrigado. Muito feliz de estar com esse material pronto. Fiquei muito satisfeito. Parabéns, viu, Frederico? A gente gostou muito de editar o livro e é um assunto que eu adoro. Adoro falar do Oswald, adoro falar do Rei da Vela, das encenações do Zé Celso. Enfim, queria primeiro que você começasse contando como começou essa pesquisa na sua vida de pesquisador de literatura. Eu estudava, já no mestrado, eu já comecei a estudar, me enveredar, eu sou da literatura, sim, fiz letras, depois eu fiz pós-graduação em nível de especialização em mestrado na área de literatura também, mas já no mestrado eu comecei a me interessar muito pelo teatro, isso sob muita influência do meu professor orientador, que é o André Dias, que é um professor aqui da Universidade Federal Fluminense, e ele, em algumas disciplinas durante a pós-graduação, a gente trabalhava muito com textos teatrais, e ele, muito interessado nisso, ele sempre me instigava a pensar o meu tema de mestrado a partir também de um viés teatral, né? Comparando com autores do teatro. Eu estudava Lúcio Cardoso, que era um escritor mais assim conhecido pela prosa, mas ele também me apresentou que poderia haver relações entre a escrita de Lúcio Cardoso e de alguns autores do teatro brasileiro do período, que seria notadamente o caso do Nelson Rodrigues. Isso me interessou muito e, inclusive, moldou a minha pesquisa de mestrado também. E a partir disso, desse caminho de pesquisa, assim, mais dedicado ao teatro brasileiro, eu comecei a me interessar muito. Algo que sempre me instigou foi esse fenômeno do teatro do Oswald de ter sido esquecido por décadas, né, enquanto ele estava ali vivo, né, depois que ele escreveu, viveu ainda por décadas, e não ter sido quase percebido, mas depois explode com grande estardalhaço, né? Então, isso é esse movimento de transformação radical na recepção sempre me interessou, assim, sempre foi um tema que me interessou, e assim que eu terminei minha pesquisa de mestrado, eu comecei a tentar ir mais a fundo nisso para fazer um planejamento de pesquisa de doutorado, e foi aí que eu vi que tinha pano para manga, assim, para se explorar, né, a respeito disso. Tinha muito o que dizer. Então, foi algo que eu me dediquei, assim, durante os 4 anos de doutorado, e foi uma pesquisa que também foi atravessada pela pandemia, né, essa geração de pesquisadores que foram atravessados pela pandemia, eu também passei por isso, mas foi um momento, ao mesmo tempo, muito instigante para se pensar, porque eu acho que, enfim, aconteceram algumas efemérides nesse tempo que trouxeram à tona novas questões a respeito, em amplo aspecto, do Oswald de Andrade, né, que envolve questões do modernismo, mas a respeito do próprio o Rei da Vela, assim, né, teve uma recente, mais ou menos recente, né, cada vez menos recente, eu falo recente, mas já tem 8 anos, que é uma encenação de homenagem que o Teatro Oficina fez, de homenagem aos 50 anos daquela montagem de 67. Então, isso tudo estava vindo à tona nesse período e ainda está, né? Eu acho que o nome do Oswald ainda está voltando a circular bastante. E isso me instigou muito assim, a pensar, e foi a partir daí que eu mergulhei nesse assunto
da história do Rei da Vela. E tem uma questão com o Zé e o Oficina, né, que também fez parte da pesquisa e dessa revalorização, dessa redescoberta do Rei da Vela. Então, achei que esse tema, e eu achei que isso está muito presente no trabalho, que é de uma obra que fica meio adormecida e ela é revivida depois, né, de uma obra teatral. E foi super revivida, né, nesse Sim. Rei da Vela no Oficina, que é interessantíssimo. Aí eu queria um pouco que você contasse um pouco sobre isso, como foi esse percurso na pandemia de fazer a pesquisa, de pensar justamente esse aspecto, né? Foi algo assim, enfim, foi um momento muito difícil para a pesquisa, né? Porque foi atravessado por muitas questões de afeto, assim, de perda, e de revolta também em relação à política que a gente estava vivendo, mas ao mesmo tempo de perceber o quanto que determinados assuntos, isso tem a ver com a história da peça, do texto da peça, mas também com o próprio interesse que o Zé Celso teve na peça, como que alguns assuntos que são trabalhados pelo Oswald em Rio da Vela acabam retornando como pontos de atualidade, né? Como parece que determinadas cenas insistem em continuar no país, né? Essa questão de uma burguesia extremamente caricata, de líderes, né, que são quase palhaços, né, se não fossem trágicos para a população. Então parece que é até uma frase que o Henrique Dias da Companhia dos Atores menciona lá no programa da peça. Teve uma montagem da Companhia dos Atores no ano 2000. E ele fala que é quase como se a Sina do Brasil fosse repetir a história dessa peça, assim, de tempos em tempos, a peça voltando à cena, né? O Oswald escreveu ali à beira da ditadura do Estado Novo. O Zé Celso encontrou nessa peça uma forma e um meio de expressão para se comunicar ali durante a ditadura militar. E durante esse período de pandemia, nesse período de 2022, essas figuras desses líderes que são escandalosamente caricatas, mas que existem, elas voltaram assim, né, à tona, não só no Brasil, mas em outros lugares também com a extrema direita. Então, de certa maneira, de uma maneira um pouco triste, essa peça ela ganha assim ares de novas atualidades. O Zé Celso, quando ele resolve encenar a peça em 67, o Oficina estava atravessando por um período de reformulação, tinha acontecido incêndio no antigo teatro deles, e eles passam a refletir bastante sobre o próprio percurso enquanto companhia, que estava em busca de se firmar enquanto companhia profissional, e eles decidem encenar uma peça brasileira. E aí o Zé Celso conta que, enfim, a partir de influência de outros participantes ali do Oficina, né, notadamente o Renato Borg, ele tomou contato com o texto de O Rei da Vela, que é um texto que até então ele não gostava, já conhecia, mas não gostava, mas de repente ele teve um lampejo de perceber naquilo algo muito valioso para se expressar o Brasil, e então ele passa né, obviamente, a história dele passa a se entrelaçar completamente com a história de O Rei da Vela, mas porque ele enxergou nessa peça, justamente como ele fala, um aqui agora, lá em 67, em relação a algo que estava dito ali, né, nos anos 30. Então é uma peça que vai assim se envolvendo em uma relação muito tortuosa com o tempo, né, cheia de idas e vindas, né, não é algo nada linear a história dessa peça. Parece que quando alguns elementos da peça parecem datados, assim como já foi apontado em alguns momentos por pessoas que analisaram, mas parece que o país ainda insiste em determinados momentos a trazer questões de cenário político e da própria sociedade que trazem certa atualidade assim para esse texto do Oswald. Então isso é tudo muito muito intrigante assim. E digamos, essa pungência, assim, sabe? Você olhar para a peça e ver os problemas, né? O Zé Celso olhou para aquela peça e, claro, a ditadura endurecendo, os políticos brasileiros totalmente, digamos, nas mãos, né,
dos militares, quer dizer, um ar de sufoco ali muito grande, e a peça teve muitos problemas, né? Tanto a do Oswald quanto durante a ditadura, na época do Oswald, quanto durante a ditadura, essa peça sofre com essa, como que a gente pode chamar isso? Esse estar muito perto do cotidiano de tempos opressores, né? Acho. Sim, 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 é isso mesmo. É quase isso, né? Quase como se fosse um sintoma de uma doença crônica que às vezes silencia, mas às vezes volta o sintoma, e como se a gente não conseguisse nunca se livrar. Tem um trecho da peça, assim, uma frase que é do próprio Abelardo I, né? Que é o personagem principal dessa peça, que é algo assim que me bateu muito forte durante o período da pandemia, que é quando ele fala que herda um tostão de cada morto nacional. Ele usa essa expressão para falar que todo mundo, no contexto da peça, né, a população já não tem mais dinheiro para pagar energia elétrica, as empresas de energia vão à falência e a população passa a viver de velas, né, de luz de vela. E aí tem esse personagem que ele passa a vender velas e enriquecer a partir disso e a partir de empréstimo também, porque ele é agiota. Mas ele ganha esse lucro a partir da morte da população, né, do empobrecimento e da morte da população, porque ele passa a vender mais velas. Então, no contexto da pandemia, né, isso de herdar, de lucrar a partir da morte alheia, a gente passou por diversos episódios, né, assim, de pouco caso mesmo em relação à vida alheia. Isso bateu muito forte ali naqueles anos ali de 2020, 2021, que foi A quando eu gente estava não, no auge da pesquisa, assim. a gente não passou por uma pandemia apenas, a gente passou por uma pandemia e um governo que queria que a gente morresse. Exatamente. Não era um morresse assim, tipo, a esquerda morresse, não, era todo mundo Todo morresse. mundo. É um Então, isso horror, foi muito muito forte, difícil. e eu falei, nossa, herda um tostão de cada morto nacional, né? Essa pessoa que vibra com a morte de cada... Enquanto um sujeito que estava na liderança política fazia galhofa, né, em relação às pessoas que estavam sofrendo com a doença e tudo mais, né, que a gente passou. Foi uma sequência, assim, muito difícil, mas que que trouxe uma atualização, assim, para essa peça, né? Eu acho que essa peça tem essa característica, e apesar dos problemas, assim, em termos formais que ela possa ter e tudo mais, ela tem essa característica de expressar muito bem algo do nosso social, assim, algo muito íntimo da gente enquanto país, né? Que é isso, como uma doença crônica que a gente não consegue se livrar, quando parece que se livra, de tempos em tempos aparece uma novidade que traz de volta o Rei da Vela para a gente pensar. Eu vejo o seu livro mais ou menos em três tempos, apesar de você falar de dois tempos, o tempo do Oswald e o tempo do Zé Celso, tem o tempo de você ter feito, né? O tempo durante o governo Bolsonaro e da pandemia de você ter escrito também foi um tempo que influenciou a escrita e mostrou essas ligações, né? O bolsonarismo com a ditadura militar, com o pré-Estado Novo, quer dizer, esses tempos de exceção, grandes tempos de exceção da história do país do século XX, né? Eu Sim, vejo muito sim, isso. tem essa ligação completa que traz uma atualidade, assim, intrigante. Essa atualidade nossa mais próxima, né, desse terceiro tempo que você está mencionando, eu concordo muito com você. Eu acho que apesar de estar falando ali sobre, né, o início do século XX, segunda metade do século XX, e no final da tese eu tento até trazer umas novas montagens do século XXI, mas o texto inteiro é atravessado por esse momento, né? É um motivador, esse momento nosso, essa atualidade nossa aqui do século XXI, principalmente aí desses idos desse governo de extrema direita que a gente passou. Isso atravessa a escrita da tese inteira e é um motivador forte para a pesquisa ter caminhado nessa direção, com certeza. Inclusive, tem uma história que até eu conto assim no livro, que após a reencenação de O Rei da Vela em 2017, em 2017 a gente já estava vivendo um período político turbulento, mas a Claro. coisa pioraria, né? A gente achava que estava muito ruim, mas pioraria logo depois. Em 2017, quando teve essa encenação,
Tem um professor que é um pesquisador de teatro também, ele escreve um texto maravilhoso sobre isso, que é o professor Vitor Hugo Adler Pereira, da UERJ, do Rio de Janeiro. Ele escreve que a primeira impressão que ele ficou em 2017 é que a peça estava cheirando a naftalina, como se a peça não tivesse ecoando mais tantas questões para se pensar o Brasil, e como se a própria montagem estivesse semelhante uma peça de museu, né? Como se fosse algo que não tivesse mais reverberação na atualidade. E aí passa apenas um ano, 2018, que é quando ele escreve esse texto, ele repensa completamente o que ele havia dito, porque o cenário, na verdade, da sociedade e o que a gente estava vivendo de política tinha mudado, então a própria recepção dele se alterou também. Então, o quanto que isso influencia, né, esses fenômenos sociais e políticos, eles vão influenciando uma leitura que a gente pode ter feito ontem e achado uma coisa e vai virar uma outra coisa hoje, assim, vai se iluminar de uma outra maneira, né? Então, é esse grande tempo da literatura, né, que vai se transformando mesmo, assim. Acho que o Rei da Vela tem essa íntima relação com o Brasil por conta desse longo tempo de continuidades e rupturas que a gente vai atravessando. É bonito isso, pensar isso na literatura, né? A maneira que a gente se volta de novo para determinados assuntos a partir do nosso próprio cotidiano, enfim. Isso é muito interessante. E o Rei da Vela, de alguma maneira, ele tá, quer dizer, o Zé Celso, ele se liga muito nessa revalorização do Oswald ali no final dos anos 60, que vai dar um pouco no tropicalismo depois, não é isso? Isso, tá E o tudo junto grande e momento misturado é ali. o Rei da Vela, né? Tá tudo meio misturado ali. É isso Então, mesmo, assim, tem esse fenômeno de efervescência cultural ali, né, no final dos anos 60, e é interessante essa questão do tropicalismo, porque o Caetano Veloso, ele foi, por exemplo, né, um espectador de primeira hora ali do Rei da Vela, no final de 67, e aí ele dá uma declaração, né, que ele, inclusive, ele coloca também no livro dele, Verdade Tropical, de quanto que aquela encenação foi importante para ele perceber que o caminho que ele já estava pensando, ele já tinha escrito Tropicália, o caminho que ele estava tomando, que é um caminho estético de muita mescla, né, entre erudito e popular, assim, uma ousadia de fazer a mescla desses elementos, o quanto que esse caminho estava acertado diante da visão dele, né? Então estava tudo acontecendo de uma maneira muito orgânica e conjunta, assim. Agora, o interessante é que essa revalorização do Oswald que você mencionou, ela já vinha de um longo tempo, assim, né? Já não começou exatamente nos anos 60, assim, desde o fim nos anos 50, isso já começa a se esboçar, assim, né? Tem uma famosa visita que os irmãos Campos fazem à casa do Oswald, ali no final dos anos 40, e eles, muito jovens, ficam encantados com aquele escritor que estava completamente negligenciado, né? Vivendo, assim, quase como alheio à vida cultural do país, e eles se encantam e passam aos poucos serem personagens importantes nessa valorização do nome do Oswald ao longo dos anos 50. Né? E nos anos 60 isso já está muito mais, um pouco mais consolidado, né? Após a própria morte do Oswald, então outros nomes vão também tentando reivindicar a importância do Oswald e de outros escritos, né? Porque os irmãos Campos ficaram muito focados nos romances mais experimentais do Oswald e em determinados aspectos de sua poesia, mas o teatro, por exemplo, eles não tocaram muito nesse assunto até então, né? E a própria antropofagia vai ganhar uma centelha muito mais viva realmente nos anos 60. Então, é um movimento que eu tento passar também assim na tese, esse movimento de apagamento não só de O Rei da Vela, né? Mas do próprio escritor, né? E como que isso é importante, essa ligação, né, entre o escritor e o seu meio cultural, né? Esse campo intelectual brasileiro, como que o Oswald estava se relacionando com esse campo intelectual ali nos anos 30, como que é uma espécie de emparedamento em relação ao nome dele, de não levar muito a sério as produções dele naquele contexto, e apenas depois que ele morre que as coisas vão começar a ganhar uma nova lufada, uma nova interpretação, e que nos anos 60 ali estoura ele como o grande nome do modernismo, que até então o Mário de Andrade ainda tinha uma posição muito maior que ele, mas o Oswald passa a ganhar também uma posição de importância ali
no fim dos anos 60. Então, é uma transformação que vai muito além de O Rei da Vela, especificamente, né? O próprio Oswald de Andrade vai atravessando também essa recepção que é muito, muito tortuosa, assim, né? Entre frieza e um acolhimento que, nas palavras do próprio Elliot Sica, né? Passava a ser moda, né? Ele falou assim, a antropofagia já virou moda, de repente virou moda. E era mais ou menos isso, né? O Oswald, ele sofre uma grande transformação e o Rei da Vela também embarca nisso, assim, né? Nessa nova visão que os outros tempos vão dar às produções do Oswald, no geral. E é interessante isso acontecer pelo teatro do Zé Celso também, que estava num momento eu acho, digamos, de entendimento da realidade brasileira e de passar isso para as pessoas por meio do teatro muito muito fino, né? Era um momento de crise do Oficina, mas ao mesmo tempo também de efervescência criativa, né? Isso. É isso, acho que você falou tudo, né? Essa crise que vem junto com a necessidade de mudança, mas algo muito inventivo, né? Realmente o Oficina se transforma a partir de O Rei da Vela, e O Rei da Vela que a gente conhece a partir da Oficina também já é um trabalho muito transformado por esse papel do diretor, né? Por esse papel do Zé Celso ali. A peça realmente ela ganha outros ares, assim, mas toda a transformação que existe nessa encenação de O Rei da Vela de 67, né, de 30 anos depois que a peça é publicada em livro, eu acho que ele aproveita muito das potencialidades que já estavam ali no texto do Oswald. Então, a minha hipótese assim, central da tese é de que o texto do Oswald não foi muito bem recebido ali nos anos 30, mesmo tendo sido publicado por uma grande editora, que foi a José Olímpio. A Foi José a Olímpio primeira é incrível nesse publicação. momento, né? Era grande editora, assim, com grandes tiragens. A José Olímpio foi o primeiro livro de teatro que a José Olímpio, né, publicava mais romances. E tem aí até essa imagem que é da divulgação de quando sai o Rei da Vela, né, pela José Olímpio. Tem lá Oswaldo de Andrade, está, né, escrito assim, Oswaldo de Andrade, ele era muitas vezes chamado realmente de Oswaldo. E o volume teatro, porque também trazia a peça dele, A Morta. Né? É um conjunto ali de duas peças, e tem ali o preço e tal, foi a divulgação que aconteceu em agosto de 1937. Então, toda essa questão de O Rei da Vela não ter sido bem recebida nesse contexto inicial, a minha hipótese central é que o cenário estético mesmo de montagem de uma peça ainda não estava muito afeito a trabalhar uma peça que mesclasse tanto elementos cômicos e elementos sérios como faz o Rei da Vela, né? A gente estava vivendo nesse momento, assim, né, até os anos 30, início dos anos 40, um período de grande separação, né, feito muito pela própria crítica teatral, entre uma arte que era considerada uma arte séria e outra arte que seria uma arte considerada para rir. E o Rei da Vela traz muito a mistura desses elementos, assim, né? Se aproveitando de uma estética circense e de teatro de revista, que era um tipo de teatro muito mal visto assim no período, né? Por essas análises que se pretendiam fazer sobre o teatro brasileiro no sentido de elevar somente o que era criado em um viés mais sério. E o Oswald ele tenta misturar bastante esses elementos assim que estavam nesse viés popular. E a minha hipótese é que somente realmente nos anos 60 esses elementos eles encontram uma maior possibilidade de expressão em um grande palco, né? Então o Zé Celso ele se vale disso para sim fazer uso de um palco que se assemelhava a um picadeiro, né? Maquiagens de circo ali nos personagens, na montagem dele, também toda uma estética de teatro de revista que estava presente no texto, mas o Zé Celso injeta ainda mais vitalidade nesse aspecto. Aí tem até, né, nesse folheto de divulgação que saiu no jornal na época,
Mas aí também tem toda uma estética dos próprios atores que se valem, assim como o Oswald de Andrade nos anos 20, 30, tinha na figura do palhaço Piolim em São Paulo, essa figura de um modelo que se comunicava com o público, do popular, o Zé Celso, né, e, na verdade o Teatro Oficina, se inspirava muito em figuras como o Chacrinha, né, que era o outro Abelardo, né, por Exato. coincidência, Abelardo É. Barbosa. O Renato Borg, então, fazia alguns gestuais que eram gestuais que o Chacrinha fazia, né, em programa de auditório. Então, todos esses elementos que estavam ali presentes nos anos 60 já estavam presentes na peça, foram muito potencializados nesse contexto dos anos 60 pelo teatro oficina. Assim. Então, acho que a gente estava vivenciando um novo momento de possibilidade estética, de realização mesmo em relação ao teatro, né, que é uma instituição que depende muito de muitas pessoas para acontecer. Sim. Então, não bastava a vontade do Oswald, a criatividade, a inventividade, mas a própria engrenagem do teatro precisou passar por novos momentos para pensar em fazer o Rei da Vela. E o Zé Celso, ele retoma essa montagem já quando o Oficina virou o Oficina que a gente conhece hoje, o Oficina da Lina Bobardi, né? Mais tarde. Sim, sim, Eu vi essa montagem. ele retoma em alguns momentos essa montagem. Na verdade, essa montagem sai durante alguns anos, ainda fica no repertório do Oficina. Eles vão para o Rio de Janeiro, logo depois de estrear durante bastante tempo em São Paulo. Depois eles vão para a França também. E aí a montagem acontece lá durante maio de 68, e tem toda uma história de envolvimento deles durante ali enfim, aqueles conflitos. Mas é uma peça que retorna realmente como essa peça que é um grande marco assim desse novo Oficina, né? A nova casa do Oficina e é a peça que dá os novos rumos assim estéticos mesmo Um ao novo grupo. jeito de fazer o teatro Novo que jeito quando eu era jovem, enfim, nos anos 90, ali, 80, 90, a oficina era um lugar de. Acho que ficou um lugar marcado para mim, assim, de efervescência cultural, de liberdade artística, assim, era o grande lugar da cidade em que isso acontecia, né? uhum, Nesse momento, eu adorava ir no Vila, eu é, via todas as peças. é um acontecimento, né? Assim, que é aquela passagem que chamam, né, do teatro para o teatro, né? Que É, as pessoas passam a ser bastante envolvidas também no espetáculo. Isso também. acontece na montagem do Rei da Vela e mais ainda na montagem que sai quase em conjunto com o Rei da Vela ali, que é a de Roda Viva, né? De Chico Buarque. Sim, Que ali é, é uma montagem que ainda causa mais estardalhaço, porque vai no nível de radicalização ainda mais forte, né? Assim, de envolvimento com a plateia. E é isso dá cara, né? Principalmente essas duas peças dão a nova cara desse Oficina que existe até hoje, né? Assim, a sim. gente passou pela grande tragédia que levou o Zé Celso, mas enfim, o Oficina, essa estética da Oficina tá aí até hoje, então é algo realmente único, assim, no É mundo, né? enorme. E é um privilégio nosso poder Poder ir lá, né? testemunhar e lá, né? Com É. certeza. Frederico, a gente vai ter o lançamento agora, dia 25. Eu queria que você chamasse as pessoas para a gente fazer um cortezinho, e o lançamento vai ser em Niterói, na Blocks, e queria, enfim, que você Isso. desse esse chamamento para as Ah, pessoas. sim, com muito prazer. O lançamento do livro vai ser agora, no dia 25 de janeiro, às 18h30, em Niterói, né, que é o lugar em que, enfim, eu fiz toda a minha trajetória e acadêmica de graduação, mestrado, doutorado, e eu não poderia deixar de lançar o livro lá, né? A produção, a elaboração dessa pesquisa tem a ver diretamente com a Universidade Federal Fluminense, com o meu orientador, que foi o professor André Dias, e com diversos colegas que muito contribuíram, que estão aqui nos agradecimentos, que muito contribuíram também para essa pesquisa acontecer. Então, vou lançar esse livro, juntamente com a Alameda, lá na Blux Niterói, que fica ali no início da Praia de Caraí, às 18h30 do dia 25 de janeiro, e gostaria de ver todo mundo que se interessa, todo mundo que se interessa pelo Oswald, pelo teatro oficina, pelo teatro brasileiro de uma maneira geral, pela política brasileira, por essas cenas que retornam, convido a todos que possam estar lá no dia 25 de janeiro em Niterói. Bom, Frederico, queria super agradecer sua entrevista nesse verão, que hoje está frio aqui em São Paulo.
É, aqui também. Chuva. É, Eu que agradeço, Joana. Eu que agradeço muito a oportunidade de falar. Agradeço muito a Alameda por toda essa parceria, né? que bom De ter você com produção a do gente no livro. catálogo. Foi muito legal ter feito esse livro. Foi demais. Para mim também. Para mim também. Um enorme prazer, muito satisfeito, muito feliz. E é isso. Seguimos nos lançamentos e esperando aí ter muitos leitores, eu espero. Ai, que bom. Também E espero. contribuir É de um alguma livro maneira, né? muito importante para entender a cultura brasileira, muito mesmo. Então, tenho uma felicidade de ter ele no catálogo. Assim, que bom que deu certo. Obrigado, Joana. Eu que Um, agradeço. um beijo para todos, para você especialmente, Frederico. Estamos aqui, tá bom? Se precisar de alguma coisa, enfim. Obrigado. Tchau, tchau, todo mundo. Tchau.